Vamos falar agora sobre a véspera de São Pedro, ontem, como São João também. Em São João a gente percebeu que não teve tantos fogos, nem teve tantas fogueiras, mas ocorreu. A gente sabe que em alguns locais as pessoas acenderam sua fogueira, soltaram seus fogos em São João, mas não foi a grande maioria. Já em São Pedro, a mesma coisa. Uma pequena minoria, acendeu fogueira e soltou fogos, como lá em Capela, por exemplo. Você sabe que em Capela nós temos uma tradição lá do São Pedro de Capela. E olha, o pessoal foi para frente da casa lá, onde tem a pessoa que criou praticamente a pega do mastro, né? Eles foram lá, fizeram, foi uma pequena, você vê que é uma pequena participação, fizeram oração lá, conversaram. Não dá para ver se eles estavam com máscara ou sem máscara, mas não teve muita gente. Porém, soltaram muitos fogos, lá teve bacamarte, teve busca-pé. A gente vai soltar, tem um vídeo à noite, dá para soltar, tem áudio inclusive, vamos acompanhar. Pode voltar para mim aqui, isso foi lá em Capela, ontem à noite. A gente, não existe uma proibição para que solte fogos. Existe apenas uma recomendação, inclusive do Ministério Público, um pedido para que as prefeituras possam fiscalizar por causa desse período do coronavírus. É um vírus que ataca as vias respiratórias, então fogos de artifício, muitas pessoas doentes em suas casas ou nos hospitais, existe toda essa sensibilidade com relação a isso. Mas não foi só lá em Capela, não. Aqui em Aracaju, no bairro Manuel Preto, na região do Manuel Preto, no bairro Industrial, também teve. Vamos acompanhar. Estou aqui com o Coronel Maurício Nunes, comentarista de segurança. Coronel, não existe uma proibição, mas existe assim, nesse período foi proibido vender fogos de artifício naqueles locais de venda de fogos, aqueles locais tradicionais. Primeira pergunta, como é que essas pessoas conseguiram comprar, ou compraram antes, né, desde o ano passado, esses fogos? E também tem a questão de sensibilidade, de estarmos juntos, todos juntos, nesse momento de pandemia. Ricardo, a gente precisa primeiro compreender que a abertura para trabalho, para outras necessidades, são essenciais. Este não é um momento de festa. Além do mais, durante esses períodos, quando se solta fogos, nós temos sempre um aumento significativo, infelizmente, de pessoas que são queimadas e tendem a procurar o socorro médico, os hospitais médicos, e trazem uma demanda muito grande. Então precisamos mais do que nunca que a população possa compreender o que seja necessário, o que seja essencial. Não é um momento para festa, Ricardo, né? A recomendação, ela é para que as pessoas possam colaborar, se somar a uma situação crítica em que nós estamos vivendo no nosso dia a dia. Então, levar mais pessoas para o hospital, até mesmo por queimaduras, acaba colocando a vida em risco dessas pessoas. Então, precisamos nos somar e sermos positivos diante desta infeliz realidade que nós estamos vivendo, né? Estamos agora na fase amarela, começando a retomada da economia, a reabertura. Eu estive no interior do estado, em algumas cidades, a trabalho neste fim de semana. Eu percebi que muita gente está assim, já não quer mais, não aguenta mais ficar em casa. Inclusive, eu vi até uma postagem, uma mensagem da Organização Mundial de Saúde, que disse que realmente o isolamento ninguém está aguentando mais, que precisa de mais dinheiro para enfrentar o coronavírus. E quando diz assim, precisa de mais dinheiro, precisa também de transparência, porque haja dinheiro que está chegando, não é só aqui para Sergipe não, para todo o Brasil, mas como nós estamos em Sergipe, aí leva a questão aqui do nosso estado. Tudo bem, a gente vai enfrentar com mais dinheiro,
mas é preciso ter transparência também pelo governo do Estado. Temos que ter, né, aliás, Ricardo? pelas prefeituras, governo, todas as autoridades. Né? Né? Por todos precisa, e a população precisa ser o fiscal disso. Né? O portal da transparência precisa ter esses dados, passar as informações, para que nós não tenhamos, né, uma triste realidade de ter que se instaurar inquéritos policiais a nível estadual ou a nível federal para apurar desvio. Então, não estamos dizendo neste momento que alguém tenha desviado ou não, até porque perante a nossa Constituição, todos são inocentes até que se prove o contrário. Mas precisamos acompanhar, a população pode sim ser o maior fiscal desta realidade, do que foi gasto, como está sendo gasto, para que a gente possa ter uma solução positiva, porque este dinheiro pertence à população. É fruto dos nossos impostos que são pagos e agora estão retornando nesse momento crítico para que a população possa ser salva. Uma coisa que eu ouvi direto aí, dinheiro não falta. As pessoas estão percebendo isso. Parece que todo mundo entendeu que o governo federal está mandando muito dinheiro para os estados, para as prefeituras, e todo mundo diz, não, dinheiro não falta. Falta a presença do nosso líder. Porque eu perguntava, e o decreto aqui, rapaz? Que decreto? Decreto de quem? Nem aqui aparece, é a grande pergunta, mas as pessoas entendem que dinheiro não está faltando. O problema hoje, que precisamos ter a cautela, Ricardo, são as gestões, né? Então, o dinheiro chegou, precisa saber como aplicar, qual é a finalidade para que se tenha mais UTIs, para que se tenha remédios necessários para o atendimento. Ou seja, se o problema não é o dinheiro financeiro, nós temos um problema, então, de ordem de gestão. E esses são os problemas que geralmente acarretam a instauração de inquéritos e a responsabilização. Creio que no momento desse, como pandemia, a responsabilização tem que ser maior ainda, principalmente nos gestores, ou seja, cobrar a devolução dos dinheiros. Não adianta simplesmente instaurar o inquérito policial, apurar a responsabilidade, ver que existe o desvio e esse dinheiro não volta para os cofres públicos. Então, precisa ser responsabilizado o gestor que está utilizando de forma inadequada esses valores que estão sendo repassados. Coronel Maurício, Coronel Maurício, o senhor soube de um caso lá em Lagarto. Pessoal de Lagarto, boa tarde, obrigado pela audiência, ali na Colônia 13. A TV Atalaia tem uma audiência muito grande lá. Teve uma briga de dois irmãos, um homem e uma mulher. A polícia militar foi chamada, o policial foi tentar segurar o agressor e parece que na hora que foi algemar, ele pegou uma garrafa e lascou na cabeça do PM. Tem aí as imagens da foto. O senhor acompanhou esse caso? Acompanhei, Ricardo, uma situação grave, né? Até mesmo pelo fato anterior da violência que já vinha sendo doméstica, né? Que já vinha sendo praticada e em seguida o policial se torna vítima. É importante que a população possa compreender que o policial poderia ter perdido a vida dele nessa ação inconsequente deste cidadão, como também o policial poderia até ter utilizado, né, de sua arma para a sua proteção e tirado a vida do referido cidadão. Então precisamos ter a consciência e a população precisa ter sempre isso consigo. Se houver que tenha que ser conduzido por parte da polícia, que o faça de forma segura. Se porventura houver alguma situação de abuso por parte do policial, isso será apurado pelas respectivas corregedorias. Naquele momento, é importante que toda a população compreenda que o policial é o representante no Estado para a preservação da ordem pública naquele momento. Então, deve ser acatado, né, e conduzido para a delegacia para que seja apurado no local mais adequado. Por isso, importante sempre refletir aos familiares, aos amigos que estejam próximos, para que possam sempre conduzir para não gerar uma violência maior, porque um fato como esse poderia ter trazido duas consequências trágicas: a perda do policial ou mesmo o cidadão poderia ter sido alvejado. Então é sempre bom recomendar isso, Ricardo, o bom senso e compreendermos que o policial naquele momento é a representação do Estado. Se houver algo para ser reclamado posteriormente, será feito nos canais competentes. Até a hora, coronel, que a gente, obrigado por sua participação, que a gente estava apurando, o agressor tinha escapado, fugido. Evadindo-se do local. Quem souber qualquer informação, se até o momento ele não foi preso, ligar para 181, pelas duas agressões, doméstica e contra a autoridade policial. Obrigado, coronel. Uma ótima semana, senhor. Agora